Olá, mergulhadores do conhecimento, bem-vindos ao Deep Dive Edu, nosso canal de podcast que mergulha fundo nos temas mais fascinantes da história, ciência e cultura. Eu sou o professor Jesuel e hoje vamos viajar no tempo para desvendar como os avanços científicos dos séculos XIX e XX moldaram não só a civilização, mas também o nosso imaginário sobre o futuro. Antes de começar, já corre lá para se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar esse conteúdo com aquela pessoa que adora um bom mergulho na história. Os links dos materiais de estudo e aprofundamento eu disponibilizei na descrição, hein? Agora vamos começar. Você já parou para pensar por que tantos filmes e livros atuais retratam futuros distópicos cheios de inteligência artificial, androides ou sociedades controladas? Pois é, essa obsessão não é nova. A palavra distopia vem do grego dis ruim, mais topos lugar, literalmente um lugar ruim, o oposto do conceito de utopia pensado por Thomas More em 1516, que por sua vez deriva do grego ou não mais topos lugar, significando o lugar que não existe, referindo-se a uma sociedade idealizada perfeita em organização política, social e moral sem conflitos, desigualdades ou injustiças. A utopia diferencia-se da distopia, sua antítese, que retrata sociedades opressoras e falhas. A utopia serve como crítica ao presente e inspiração para mudanças. No século XIX, enquanto a ciência avançava a todo vapor, artistas e escritores já projetavam futuros ambíguos. Júlio Verne, por exemplo, em 20.000 léguas submarinas de 1870, imaginou submarinos décadas antes de eles existirem. Mas por que essa mistura de fascínio e medo? Será que as inovações científicas sempre servem para o bem da humanidade ou às vezes viram ferramentas de controle? Vamos começar pela segunda revolução industrial no final do século XIX, período que marcou a vida das pessoas com novas tecnologias como a eletricidade, o petróleo, o aço e outras invenções que acabou acelerando o capitalismo, que é basicamente um sistema econômico e social cuja base está na propriedade privada dos meios de produção, na busca pelo lucro e na acumulação de capital, termo originado do latim capitale e que significa cabedal ou recursos. Surgido em sua forma moderna durante a Revolução Industrial entre os séculos XVIII e XIX e se consolidou com a Segunda Revolução Industrial no final do século XIX. No capitalismo, os recursos e empresas pertencem a indivíduos ou corporações que se denomina a burguesia, enquanto a maioria da população, chamado de proletariado de prole, traduzindo, filhos, vende sua força de trabalho em troca de salário para sobreviver. A concorrência é um motor central no capitalismo, que muitas vezes é predatória, mas é o que impulsiona as inovações tecnológicas e o desenvolvimento, mas que ao mesmo tempo geram desigualdades, como as vividas na Belle Époque no final do XIX até 1914, quando o acesso a bens de consumo era privilégio da elite, enquanto operários enfrentavam condições precárias. A palavra industrial, por sua vez, vem do latim indústria, que significa diligência, mas também habilidade. E habilidade não faltou. O daguerreótipo, o ancestral da câmera fotográfica, ou seja, o primeiro processo fotográfico comercialmente viável e inventado pelo francês Louis Daguerre em 1839, revolucionou a imprensa. O telefone de Graham Bell em 1876 encurtou as distâncias. E o cinematógrafo em 1895 trouxe o cinema, mudando para sempre o entretenimento. Mas é importante lembrar que, apesar de toda a empolgação com essas inovações, o acesso a elas era desigual, enquanto a elite, a burguesia, isto é, as camadas sociais mais abastadas, aproveitavam os confortos da vida moderna, a classe trabalhadora formada pelos pobres vivia em condições bem precárias, sem acesso aos tais benefícios do progresso. E essa disparidade social é que é uma grande contradição da Belle Époque. E aqui vem uma reflexão para você registrar nos comentários. Enquanto a elite burguesa curtia luz elétrica e carros, os operários viviam em condições precárias, evidenciando que o progresso era de fato excludente.
A Belle Époque, que significa beleza em francês, era mesmo bela para todos? O que você acha? Levante suas hipóteses e contribua com o debate. Vamos continuar? Por falar em futurismo, os artistas do século XIX eram profetas? Vejamos. Jean Marcottet e Villemar criaram gravuras em 1910, já imaginando o ano 2000, máquinas que transmitiam conhecimento direto para o cérebro, quase um audiobook, videoconferências e até carteiros aéreos. Albert Hobbida desenhou o Telefonoscope, uma TV de tela plana com notícias 24 horas. Incrível, não é? Mas percebam que essas invenções ainda carregavam traços da época, como operadores telegráficos ajudando nas chamadas. Ou seja, o futuro é sempre embasado pelo presente. E as exposições universais? A primeira, em Londres em 1851, no Palácio de Cristal, foi um show de marketing capitalista. Os países exibiam tecnologias como troféus. Olhem nossa superioridade. A Torre Eiffel, construída em 1889, era um símbolo do poder francês da época, enquanto produtos provenientes das colônias eram exibidos como exóticos, reforçando as hierarquias raciais. Este sistema estava intrinsecamente ligado ao imperialismo, do latim imperium, poder, já que as potências capitalistas buscavam novos mercados e matérias-primas em colônias, algo exibido nas exposições universais como símbolo de superioridade civilizatória. A ideologia do progresso, ou seja, a crença de que a ciência e a tecnologia trariam bem-estar ilimitado, mascara contradições, enquanto a produção em série acelerava o consumo, a exploração do trabalho e a marginalização dos trabalhadores persistiam. Em resumo, o capitalismo é um sistema de aceleração e contradição que promove o desenvolvimento tecnológico e as inovações que moldaram o mundo moderno, mas que também aprofundou e ainda aprofunda disparidades sociais, evidenciando que o progresso nem sempre é sinônimo de equidade. Infelizmente, essas feiras eram vitrines desse poder. Mas será que o público comum via além do espetáculo? A visão fortemente eurocêntrica desta época influenciava a forma como a tecnologia era usada e como ela era difundida também. As inovações naquela eram vistas como ferramentas para civilizar os povos colonizados, para impor os valores, o modo de vida dos europeus. É importante a gente ter essa consciência histórica para entender como as relações de poder influenciaram o desenvolvimento tecnológico. A Belle Époque, apesar do nome charmoso, escondia crises, desigualdade, tensões nacionalistas e a ilusão de que a Europa dominaria o mundo para sempre. Tudo isso desmoronou em 1914 com a Primeira Guerra Mundial. E hoje vivemos uma nova era de ouro, as novas tecnologias, mas com alguns dilemas. Será que a inteligência artificial é ética e o acesso à tecnologia é democrático? Reflitam comigo. Quando olhamos para o passado, vemos que o otimismo da Belle Époque era ingênuo. Será que nosso otimismo atual com a tecnologia também é? Nos anos 1900, acreditava-se que a ciência resolveria tudo. Hoje, sabemos que inovações trazem riscos como as armas nucleares ou as fake news que são capazes de destruir uma sociedade. Mas também há esperanças. As vacinas, as energias renováveis, a longevidade e a medicina. O que quer dizer que o futuro ainda é incerto. E nós somos os autores. As cidades modernas, com seus arranha-céus, sistemas de transporte, também são heranças desse período de urbanização e industrialização iniciadas na Revolução Industrial que ainda está se desenvolvendo. Assim como as pessoas daquela época enfrentaram desafios, dilemas éticos, sociais relacionados à tecnologia, a gente também enfrenta questões parecidas hoje. A inteligência artificial, a biotecnologia, a automação são inovações com enorme potencial, mas que exigem que a gente faça escolhas conscientes, escolhas responsáveis. E para fazer as melhores escolhas,
É fundamental olhar para o passado, aprender com os erros e os acertos de quem veio antes. A Belle Époque nos ensina que o progresso tecnológico só não garante uma sociedade justa. É preciso ter ética, justiça social, sustentabilidade ambiental como pilares do desenvolvimento tecnológico. E o que você tira desse mergulho no tempo? Que reflexões a Belle Époque te inspira a fazer sobre o presente e sobre o futuro? Compartilhe as suas ideias com a gente nos comentários. E antes de terminar, não esqueça de se inscrever no canal. Se gostou, deixe seu like. Comente qual época histórica você gostaria de explorar nos próximos mergulhos. E compartilhe este e outros conteúdos deste canal com seus amigos. Os links para mergulhar mais fundo no tema estão na descrição. E lembre-se que o conhecimento é como um submarino. Quanto mais fundo você vai, mais maravilhas desconhecidas aparecem. Até a próxima aventura, mergulhadores da história. Mantenham a curiosidade ligada e o espírito crítico afiado. Deep Dive Edu. Aqui, o passado não fica no passado.